vamos voltar aqui, que a gente já tem pergunta aqui na telinha, né? Vamos lá. Bom dia, doutora. Essa doença, ela provoca também esquecimento, porque eu coloco as coisas nos lugares, faço mais de uma semana, passo mais de uma semana para achar, deve ser isso. Se eu tirar até o óculos do meu rosto, eu perco e enlouqueço, porque não sei nem onde está. Será que está confundindo um pouco com outro tipo de esclerose ou também faz parte da esclerose múltipla? Primeira coisa, eu acredito que ela está confundindo um pouco, Com né? Alzheimer, Esse com outra tipo coisa, de né? esquecimento, primeiro tem que saber a faixa etária, para saber qual a patologia que ela se encaixa mais. Segundo, se teve Covid, Também porque Covid pode traz gerar muitas coisas, esquecimento por mais de um ano após a Covid. mesmo? Né? Muitos pacientes ainda estão com esquecimento, mesmo tendo tido Covid em 2020. Então, precisa ter essa atenção. Ansiedade causa isso, insônia causa isso, né? Mas, enfim, na esclerose múltipla, a gente pode ter o déficit de atenção, né? Mas tem que haver os outros sintomas. Não existe só o déficit de atenção, não existe só o esquecimento, né? O quadro de demência, propriamente dito, na esclerose múltipla, a gente vai encontrar em pacientes que estão acamados, né? Em forma progressiva muito avançada da doença, que não tiveram a oportunidade de tratamento. Quem tem esclerose múltipla pode fazer doação de sangue ou não? Não é recomendado, porque a gente ainda não tem uma causa específica da doença. Então, não é recomendado que ele faça doação de sangue. Existe um tempo de vida para quem tem esclerose múltipla? Normalmente, o portador de esclerose múltipla, ele vive 10 a 15 anos a menos que a população em geral. Muito bem. Você já tem quantos anos, minha amiga? Diga aí. Você está vivendo bem, graças a Deus. 70? 63 anos. 63, já existe 70. Tem não, mulher. Eu 63. Fui diagnosticada aos 51 anos. E um dia eu perguntei a um profissional de saúde se era um complicador eu ter sido diagnosticada aos 51 anos. E a pessoa disse assim, sim. E eu fui realmente estudar a questão esse menos 10 anos. E eu parei de ficar encasquetada na minha cabeça. Eu digo, se eu tive a oportunidade de ter tido meus filhos sem ter surto, muito embora eu tinha todos os sintomas, né, doutora Bianca, após os partos dos meus filhos. E se eu cheguei até aqui, eu vou viver. Mesmo com menos 10, minha mãe já está com 102, quem sabe se eu também não pulo essa barreira. 102 anos. Mesmo com esclerose múltipla, eu também não tenho. Viu? Tem muita eu não tenho essa oportunidade. E eu sou dura na queda, né, doutora Bianca? Eu tenho tido surtos enormes, né, doutora Bianca? Bem específicos. E um dia, doutora Bianca, o último surto que eu tive foi paralisia facial. Ela, depois da ressonância, ela disse, você agora afetou, tem lesões nas partes nobres do seu cérebro. Doutora Bianca, se partes nobres estão afetadas depois de todo o meu passado com esclerose múltipla, eu vou procurar viver agora. Exatamente. Porque eu não tenho como contabilizar isso, eu não tenho como interromper isso. Eu tenho sim que aderir ao tratamento, não é? Me conformar, mas enquanto eu me conformo, eu vou também trabalhando com a questão da conscientização, né, doutora Bianca? Porque se eu não fui beneficiada com o diagnóstico precoce, eu passei mais de 20 dias para poder ter o meu primeiro tratamento com a pulsoterapia. Depois a doutora Bianca vai explicar para vocês o que é isso. E se eu passei esse tempo da minha vida, tive essa perda, tive minhas sequelas, eu me alegro bastante hoje que por conta da conscientização está existindo esse movimento positivo para que as novas gerações agora tenham um diagnóstico muito precoce, né? É verdade. Então isso é muito bom, porque Seus a pessoa filhos começa... já fizeram algum tipo de exames também? Já foram, assim, para ver se tinha alguma coisa? Porque não. Como ela falou que pode ser genética também, seus filhos não ficaram, eu vou fazer um exame também para ver se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho, me prevenir. Tem como se prevenir, doutora? Já que, por exemplo, ela tem, mas ela tem os filhos. Então, os filhos podem se prevenir também para não ter? Há uma predisposição genética, mas não é hereditário, né? Então não passa de pai para filho. Os casos que nós temos nos nossos pacientes, que existem mais de um caso na família, havia consanguinidade, ou seja, casamentos entre familiares, né? Então a consanguinidade, ela predispõe a doenças, não só a esclerose múltipla, como outras doenças genéticas, né? Em relação a
se você se prevenir, você se previne com a vida mais saudável, atividade física, uma alimentação saudável, né, bons hábitos. Isso não só em relação à esclerose múltipla, como a diversas outras patologias. Verdade. Terapias, né? Tem que fazer algum tipo de terapia? Quais são as que vocês indicam? Bom, a primeira coisa é que a gente sempre incentiva a atividade física, seja ela qual for, né? Até porque é um fator de bom prognóstico para o paciente se ele faz atividade física, né? Aos pacientes que, no momento, possuem alguma impossibilidade para realizar atividade física mesmo, a gente recomenda a fisioterapia motora, né, com reabilitação neurológica, psicoterapia, o acompanhamento psicológico, até para aceitação da doença, né, para essa mudança da qualidade de vida, trabalhar a questão da aderência ao tratamento, né? Um acompanhamento fonoaudiológico com alguns pacientes e, lógico, a medicação de uso contínuo. Você falou em medicação, por exemplo, tem que tomar uma medicação de uso contínuo, mas aí vai que a pessoa precise tomar algum antibiótico, anti-inflamatório, isso pode interferir na medicação? Não interfere no uso, não interage. Se for certinho, né, passado pelo médico, que até que tem que ser passado, né, porque antibiótico você não consegue comprar só em farmácia e dá tudo certo. Sim. Muito bem, tá aí, viu, gente? Então, se você tiver pergunta, tá, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, né? Pode ficar à vontade. Às vezes você tem algum sintoma, né, e não sabe se não é. Claro que a doutora não tem como diagnosticar o teu problema, tem que ver o paciente no olho. Você já consegue saber? Na história? Na história. O paciente contando e a gente já fazendo a observação durante a anamnese, nós já vamos encaixando porque tem uma forma típica de evolução da doença, né? Tem os sintomas típicos que ele vai relatando, então a gente já vai na cabeça, já preenchendo esse quebra-cabeça. Vamos lá, se a pessoa apresentar uma recaída de repente, faz o quê? Quem estiver próximo faz alguma coisa, o que é que pode ser feito? Uma recaída da doença, a primeira coisa que a gente pede para o paciente é observar se teve febre. Certo. Certo? Porque quadro infeccioso, seja viral ou bacteriano, ele é significativo de que aquilo não é uma recaída da doença. Certo. Tá certo? Então, a primeira coisa é saber se teve febre. No caso, como nós estamos vivenciando uma pandemia, né? E também estamos com muitos casos de arbovirose nesse momento, de dengue e chikungunya, né? Então, nós precisamos saber se há outros sintomas além da febre. Então, tosse, dor torácica, o cansaço, dor articular, né? Nas juntas, o inchaço nas juntas, nas articulações que a chikungunya costuma dar. Dor na panturrilha, que são sintomas de outras doenças, que podem, por conta dessas outras doenças, estar dando um sintoma transitório por conta da infecção em relação à esclerose múltipla. Então, a primeira coisa que a gente pede para observar esses outros sintomas infecciosos, pede para marcar o dia e o horário que iniciou esse sintoma neurológico. Para a gente considerar uma recaída, ele tem que ter um sintoma progressivo, sem nenhum momento de melhora, por no mínimo 24 horas, na ausência de febre ou de qualquer quadro infeccioso. Qual que é a importância, doutora, do diagnóstico precoce? A gente poder exatamente interferir nessa evolução da doença, no prognóstico, manter esse paciente com seus sonhos, com as suas expectativas de vida, né, todos preservados, a gente poder interferir nessa questão de um óbito, né, de uma sobrevida menor do que o da população em geral, né, a gente favorecer um controle absoluto da doença, né? Então, por isso é importante a aderência ao tratamento, o diagnóstico precoce e um tratamento personalizado, individualizado. Hoje em dia, com as possibilidades terapêuticas, um remédio já não serve para todo mundo. A gente tem que personalizar, individualizar esse tratamento. Ela perdeu uma parte da visão, ou totalmente, não foi isso? Total. Mas foi perdendo aos poucos ou foi de vez? E em menos de 24 horas eu perdi a visão. De vez. E aí você ficou, gente, eu não estou enxergando, como é que foi? Não, é porque assim,
não é só o leigo. Os profissionais de saúde têm que ter a conscientização, não só o leigo. Certo. Não só a população em geral, mas o profissional de saúde, um médico primeiro. Qual o primeiro médico que eu procurei? Um oftalmologista. Sim. Então, assim, talvez esse médico também não tenha tido a sensibilidade de ligar os pontos. Ligar a perda visual com uma parte neurológica. Uma perda também, afetar a parte neurológica. Então, eu passei 20 dias muito angustiada de médico em médico e nenhum chegava a um diagnóstico, né? Dizia que era estresse. Eu também passei por uma situação de estresse também, eu passei por uma situação de assalto, né? Então, isso também 1 ano depois foi quando apareceu esse primeiro surto. Ou seja, você teve esse negócio do assalto antes. E aí depois ano apareceu. E depois apareceu. Então, no dia em que eu fui ao oftalmologista, eu fiquei tranquila, porque eu sou tranquila. Eu sou tranquila em acreditar muito, eu sou muito positiva. Então, quando aconteceu isso, eu só cheguei num médico certo que teve a sensibilidade de dizer assim, não, a senhora não tem nada a nível ocular. Nós vamos fazer uma ressonância magnética. Então, imediatamente, no mesmo dia eu recebi o resultado e ele já me encaminhou para o neurologista. Então, é como assim, a conscientização não é só da população, a conscientização é dos profissionais de saúde também. Muitas vezes os fisioterapeutas lá onde eu faço o Pilates já vê um paciente caminhando de forma diferente e já me chama, Suzana, essa paciente, ela tá, observe ela. Então, a gente como paciente já consegue também ter esse olhar. Então, teve uma menina lá que eu já encaminhei direto para o centro de referência, chega lá em doutora Bianca, entendeu? Porque nós pacientes, a gente já consegue, os nossos familiares que observa também, já convive com a gente, já tem esse olhar diferenciado. Nós vamos sair daqui, Marília, eu e a doutora Bianca, você já vai ter outro olhar, as pessoas que estão aqui conosco já vai ter um olhar diferenciado para a esclerose múltipla. Entendeu? Então, não é só conscientizar o leigo, e sim os profissionais de saúde. Eu não choro o leite derramado. Nunca chorei o leite derramado. Aconteceu, não só sou eu, tem muitas pessoas que não conseguiram recuperar a visão de um dos olhos, mas eu sou grata, eu repito, com aqueles que chegaram na pessoa certa, no profissional certo. Muito bem. Tá aí, vamos a um áudio aqui, solta aí, por favor. Bom dia, Marília. Eu queria saber da doutora, eu sou transplantada renal há 5 anos, faço uso de imunossupressores e de uns tempos para cá eu estou notando muito esquecimento em relação a muitas coisas, assim, esquecer mesmo de ir ao médico, marcar uma consulta e no dia esquecer, se não tiver um despertador, entendeu? Para lembrar, colocar alguma coisa no lugar e depois não lembrar onde coloquei. E eu notei que foi depois do transplante que está acontecendo isso comigo. Será que tem alguma coisa relacionada a algo desse tipo, esclerose? Mais uma vez, a gente volta à pergunta da espectadora anterior, né? Então, esclerose, mas a gente está conversando hoje sobre esclerose múltipla, né? Então, esclerose provavelmente que você está falando e, de repente, está desenvolvendo um quadro de Alzheimer, né? O transplante é uma doença, é um procedimento que implica em vários medicamentos que podem desencadear o quadro de esquecimento, né, de déficit cognitivo. As medicações, o procedimento, a questão da internação hospitalar, o motivo da doença, né, a doença que motivou a execução do transplante, né, o contexto da pandemia, de se ficar isolado, a Covid-19, né, o contexto psiquiátrico que o paciente se encontra. Então, são várias situações, mas com certeza não é esclerose múltipla. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia, eu gostaria de saber da doutora que está falando agora. O esquecimento, que eu estou muito esquecida, eu tenho 63 anos e esquecida demais. Deixo as coisas nos cantos e não lembro, na mesma hora volto, não lembro mais onde eu botei, e eu tenho 63 anos.
mais uma vez, né, precisa ser investigado se está com doença de Alzheimer ou se possui alguma outra patologia, né? Aconselho procurar um geriatra na unidade de saúde, né, para poder investigar melhor esse esquecimento e poder já tratar. Encaminhar para a pessoa certa, né? Isso, exatamente. Às vezes encaminha para o profissional certo para que você possa começar já o seu tratamento, né? Então não deixe de ir, não. Porque às vezes a gente, vou deixar para amanhã, para depois, e aí vai piorando, né? Os sintomas vão piorando. Vamos soltar mais um áudio, Janaína? Bom dia, Maria. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Desde 2020 que eu faço tratamento do câncer de mama. Agora tá coisa na cabeça e no pescoço. Fiz a rádio de cabeça e pescoço. E sinto minha vista meio embaraçada. Tem a ver alguma coisa com isso? Gostaria muito de saber. Não tem relação com a esclerose múltipla, porque você já possui uma patologia, né, que já desencadeia alterações neurológicas, né? E a medicação também que você deve estar utilizando também favorece a isso. Radioterapia também favorece a isso. Muito bem, tá aí. Quero agradecer as duas maravilhosas que vieram hoje aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Obrigada a você também. Quer deixar, menina, um livro? Não, eu queria só falar livro. uma coisinha aqui. 12 anos, né, de esclerose múltipla. Durante a pandemia, eu muito reflexiva, muito isolada, porque realmente eu tinha que estar mais isolada do que o resto da população. É verdade. Eu tomava uma medicação que eu tinha que ter muito cuidado e foi preciso retirá-la para poder tomar a primeira dose da vacina. E durante a pandemia eu escrevi o livro, né? Memórias de uma Vida em Movimento. Doutora Bianca também escreve no livro. São convidados, eu escrevo as minhas memórias antes e depois da esclerose múltipla. E são 4 profissionais de saúde que eu convidei para escrever junto comigo, explicando a parte, né, científica, e mais 20 amigos meus que têm esclerose múltipla, para que todos saibam que a esclerose múltipla se manifesta muito diferente entre um paciente e outro. Não é? A gente não pode globalizar, as pessoas com esclerose múltipla não são iguais. Elas são totalmente diferentes, cada corpo é um corpo. E também falo sobre o isolamento social, como foi a pandemia. Foi um registro que eu quis deixar, um legado para as pessoas. Eu acho que é assim como se fosse um manual, com muito carinho, com muito zelo, que eu falo de alegrias e a gente mistura, né, esse sentimento de alegria e de tristeza. E a esclerose múltipla, eu quero dizer a você, ela mudou minha vida, mas ela mudou para melhor. Porque eu hoje enxergo a vida de outra maneira, né? Então eu quero, valor, né? Exatamente. Dá mais valor, então, a viver mais. Doutora Bianca, quando eu disse que escreveu o livro, ela disse: você vai escrever um livro, você é corajosa. E eu peguei essa palavra, não foi, doutora Bianca? Eu vou pegar essa coragem que a doutora Bianca me disse que você é corajosa. Eu disse: sou. E terminou que deu 413 páginas e é uma coisa assim muito importante para bem grossinho aí. Para as pessoas. Eu acho assim que as pessoas é mais uma coisa para conscientizar. Você vê que durante esse programa, quantas pessoas enviaram perguntas preocupadas sempre com o esquecimento. É verdade. E a esclerose múltipla é múltipla, é outra história, né? E eu quero também agradecer muito à minha associação que me acolheu e ao nosso Centro de Referência Esclerose Múltipla, onde existe lá o acolhimento multidisciplinar com fisioterapia, com a parte psicológica, fonoaudióloga. Muitos não pararam de funcionar por conta da pandemia. Então é isso. Eu agradeço e quem quiser receber o livro, ter o livro, entre em contato comigo. Vou deixar minhas redes sociais. Pode deixar suas redes sociais. Esse livro é seu, viu, Maria? Obrigada. Quero Esse pegar. livro é Obrigada, gente. Eu vou fazer o autógrafo. Muito, por favor, viu? Olha aqui, ó. Suzana arrasa, viu, minha gente? Memórias de uma Vida em Movimento. Olha aí.
Esse livro é para um coletivo. Eu quis deixar. Tem muitas pessoas que escreveram seu livro. E para mim, escrever é terapêutico. Eu adoro escrever. Então, essa terapia deu um livro e que as pessoas enxerguem a esclerose múltipla de maneira leve e que realmente acabe esse mito de que esclerosado é esquecido. Existe a parte cognitiva afetada também, mas são muitas outras questões. Muito bem, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês mais uma vez. Obrigada mesmo. Muito Olha obrigada.